Sob a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Informamos sobre a transmissão da reunião ordinária, a primeira sessão da reunião ordinária da Câmara Jovem de 2018. A transmissão está ocorrendo no site da Câmara. Convidamos para fazer parte da mesa a excelentíssima senhora vereadora e presidenta curadora da Escola do Legislativo, doutora Rose Delegada. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em seio a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas sedes da justiça clava forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Convido o Dr. Jamerson Juarez Rocha e Silva, advogado e professor da UNA, para sentar na mesa.
Solicito a primeira secretária da Câmara Jovem, vereadora Valéria Miliani, para realizar a chamada dos vereadores jovens. Bruna Soares. Presente. Guilherme Antônio. Presente. Jennifer Micaela. Presente. João Pedro. Presente. Paulo Eduardo. Presente. Samuel Silva. Presente. Samuel Vieira. Presente. Sara Araújo. Presente. Valéria Miliani. Presente. Registramos e agradecemos a presença. Senhora Edileia Rosado, da Escola Especial Paulo Campos Guimarães, a APAI. Senhora Sofia, vice-diretora da Escola Estadual Chiquinha Soares. Senhora Simoni, vice-diretora da Escola Estadual Miguel Gontijo. E a senhora Viviane, diretora da CDL Cibom. Apresentação das indicações. Primeira indicação. Solicitação do vereador Guilherme Antônio, do Colégio Tiradentes, em relação ao enorme buraco coberto com uma lona azul em frente à Biblioteca Municipal de Bom Despacho, cujo endereço é Avenida Ari Marques, 355. Coloco a indicação em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra. A indicação foi feita por mim e por meu colega Guilherme Antônio, com um enorme buraco em frente à Biblioteca Municipal de Bom Despacho, e com a chegada da chuva, esse buraco pode causar uma erosão, e com isso pode atrapalhar as pessoas que passam pela área e também aos moradores da região. Solicito à Prefeitura a recuperação da área. Obrigada. Coloco a indicação em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Indicação aprovada. Segunda indicação. Indicação dos vereadores Arthur e Samuel da APAI. Informo que os nossos colegas vereadores da APAI foram de sala em sala buscando as informações sobre a situação do município e as indicações. A devida coleta de lixo em todos os bairros de Bom Despacho, que está deixando muito a desejar. Existe um buraco no meio do asfalto na rua em frente à APAI, causando transtorno e perigo para os pedestres, veículos e alunos da instituição. Lotes cheios de matos e sujo nas proximidades da APAI. Iluminação das ruas e melhoria dos asfaltos, no geral. Policiamento na porta da nossa instituição, APAI. Acessibilidade em locais públicos para pessoas deficientes. Coloco a indicação em discussão. Indicação em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Indicação aprovada. Terceira indicação. Indicação da vereadora jovem Bruna Soares, da Escola Estadual Miguel Gontijo, solicitando a iluminação do morro da Vila Gontijo, na rua Dona Joana. Coloco a indicação em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra. Durante a noite, com a falta de iluminação, tem muita insegurança de passar ali. Isso acontece não só comigo, mas com muitos colegas meus da Vila Gontijo, que as mães não deixam sair durante a noite por causa da insegurança e porque a rua ela é muito escura. E é isso. Convido o senhor Vital Guimarães para fazer parte da mesa. Convido também a secretária municipal de Educação, a senhora Ive.
Coloco a indicação em discussão. Já foi. Indicação em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Indicação aprovada. Quarta indicação. Indicação da vereadora jovem Ana Cecília, do Colégio Universo, solicitando a presença do trabalho dos Correios na Rua Dona Tinuca, no bairro Santo Agostinho. Coloco a indicação em discussão. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra. Bom, minha colega vereadora fez essa indicação, pois os Correios não passam na rua dela, não fazem entregas. Então, quando há um pedido, a pessoa tem que pessoalmente buscar nos Correios, o que dificulta a vida deles. Indicação em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Indicação aprovada. Quinta indicação. Indico a construção de novas pistas de skate em pontos estratégicos, como o centro e bairros mais distantes, como, por exemplo, o bairro São Vicente. Coloco a indicação em discussão. Eu decidi fazer essa indicação porque muita gente não tem acessibilidade à pista de skate, que é lá na avenida, lá perto do Fidelis, lá no Arraial. E isso dificulta muito, porque muita gente não tem o acesso à pista de skate e pode perder campeonatos de esporte, como teve recentemente. Aí eu fiz a indicação para colocar as pistas de skate em pontos estratégicos da cidade, onde podem ter o acesso ao esporte, ter mais acessibilidade ao esporte. Coloco a indicação em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Indicação aprovada. Sexta indicação. Indico a construção de uma rampa de acesso e ou elevador na Biblioteca Municipal. Coloco a indicação em discussão. Eu coloquei essa indicação também porque faz parte da inclusão social. Muitos deficientes podem querer ter um acesso à biblioteca municipal e, por causa de suas condições físicas, não tem o acesso. Tem gente que é cadeirante e não pode ir por causa da escada. Tem gente que... os deficientes não podem ter o melhor acesso à biblioteca. Aí a gente colocou essa indicação. Agradecemos a presença do senhor Fábio, presidente do Conselho Municipal Antidrogas, Comad. Coloco a indicação em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Indicação aprovada. Convidamos o senhor Jamerson Juarez Rocha e Silva, graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Pós-graduado em Direito Privado pela Universidade Gama Filho, Pretório. Instituto de Ensino, Pesquisa e Atividade de Extensão em Direito. E professor da UNA. Servente de pedreiro, né? O que mais que eu aprontei? Policial militar. Olha, eu tenho dificuldade de falar sentado, então eu vou me levantar e vou caminhar esse negócio todo aqui. Agora mesmo eu estou lá na porta. Então, primeiro, muito bom dia a todos. Vocês são novos, eu quero um bom dia assim, com energia, com disposição. Vamos ver se vocês acordaram bem hoje. Bom dia. Mais ou menos. Melhora um tiquinho. Vamos lá, próximo. Bom dia. Isso aí. Então, olha só. Hoje, eu estou aqui presente, fui convidado para falar com vocês a respeito de um tema apropriado aqui ao projeto dos jovens vereadores. Então, é o seguinte, nenhum outro tema me passou pela cabeça que não aqui o papel do cidadão no atual contexto de convulsão política. Então, os senhores aqui, eu até assim, imaginei qual que seria mesmo a faixa etária. Quem de vocês já completou os 16 anos? Levanta a mão, por favor. Todo mundo aí, ó. Só um outro que eu vi ali. Você, rapaz, de óculos, no fundo. Quantos anos você tem, meu amigo? 11? Aí, ó, tá vendo?
Muito bem. Não sei, fica duro aí. Tem outra aí da mesma faixa etária semelhante? Tem não, né? Aí, ó. Então, ele é o caçula do encontro. Então, o pessoal já tem 16 anos. Vocês que têm 16 anos, já providenciaram o título? Já providenciaram, sim ou não? Quem já providenciou? Levanta a mão, por favor. Todo mundo. Muito bem. Então, a discussão vai ser ainda mais apropriada. Eu estava com esperança de que ia ter mesmo esse público já com o título de eleitor nas mãos. Olha, o que eu queria expor aqui de uma forma mais breve possível é o seguinte: olha só, a gente hoje vive uma situação especial do ponto de vista político, especial assim, pelo grau de confusão, pelo grau de convulsão a que a gente chegou. Então, assim, eu era muito novo em 1989, eu tinha 7 anos, mas eu lembro como se fosse ontem, porque lá em casa a gente tinha muito hábito mesmo de ficar assistindo a televisão, e em 1989 eram 20 e tantos candidatos aí também, como são hoje. E era um contexto convulsionado, porque era a primeira eleição presidencial, propriamente dita, depois da redemocratização e da campanha das diretas. Então eu lembro que tinha um candidato, inclusive, que chamava Marronzinho, que ficava calado durante o programa político. E outro que chamava Eudes Matar. Eudes Matar, quem fazia o programa político dele? A esposa dele e a mãe dele. Ele não tinha nem tempo para pronunciar o próprio nome. Então, assim, a eleição chegou dessa forma. Diversos candidatos que nem perfil para isso se elegeram presidente da República, e é o que está acontecendo hoje. Então, vejam bem, eu trouxe aqui essa revista, não que eu queira que vocês também leiam essa revista. Eu sei que essa revista ela tem uma crítica muito severa de que ela é tendenciosa. Lógico, eu sei disso. Eu leio essa revista toda semana, porque eu gosto da forma como ela aborda determinados temas e pelo fato de ser uma revista que não trata de um único assunto. Mas, longe de mim querer defender o posicionamento que essa revista segue, e a própria editora, ou mesmo o posicionamento de qualquer político e qualquer partido ou agremiação. O que essa revista traz para a nossa discussão hoje, que é relevante, é a matéria da capa. Eu sei que vai ficar meio distante, meio complicado para que vocês vejam daí, mas às vezes vocês até adquiriram também a revista. Então vejam bem, olha o contexto que se apresenta para nós. Uma infinidade de candidatos, alguns com as propostas prontas, outras que ainda não se manifestaram e que a gente nem sabe o que eles pensam a respeito dos temas que são fundamentais para o nosso país. E uma carta em branco com o número 13. Me lembra a situação complexa em que a gente se encontrava em 1989. A gente nem sabe quem que é o candidato. Por quê? Porque o principal nome da agremiação está preso. Não vou discutir a situação dele, e eu me sinto confortável para falar e tocar a respeito desse tema delicado, porque eu não me filio a partido político algum, e eu não defendo nenhum desses cidadãos que estão aqui nesse baralho. Vocês vão encontrar todos os nomes que até agora já se manifestaram com o objetivo de se candidatarem a presidente da República. E eu fico satisfeito que aqui dentro vocês vão votar pela primeira vez e já estão aí com os títulos disponíveis. Então, muito bem, olha só. Esse contexto atual, em que uma das cartas do nosso baralho aqui, inclusive está em branco, é o que vocês vão enfrentar pela frente. É o que vocês vão enfrentar já na primeira eleição. Não é fácil, não é fácil. A decisão de vocês, na hora de proferir o voto, ela vai ser assim, extremamente complexa. E é bom vocês irem se acostumando. Olha só, hoje está havendo uma polarização entre o candidato aqui do cantinho, que é o Jair Bolsonaro, e o candidato do número 13, que os petistas juram de pé junto que vai ser mesmo o Luiz Inácio Lula da Silva. E outros participantes aqui desse quadro, alguns com maior, outros com menor chance de serem eleitos. Mas essa situação, ela exige de vocês, hoje,
no meu entendimento, 5 qualidades que se sobrepõem às demais, pelo menos no atual momento. Essa eleição e o contexto eleitoral, que está muito próximo da gente, exige, no meu entendimento, 5 qualidades que vocês vão ter que desenvolver e que vão ter que manifestar e estar dispostos a desenvolver ao longo aí do nosso procedimento. A primeira qualidade, a que eu estou achando assim, que hoje em dia é que está se fazendo mais importante, é a cautela, é a prudência. Hoje em dia, o debate político está sofrendo uma polarização e está retomando a discussão a respeito de esquerda e direita. Olha só, esse debate está se acirrando e as pessoas estão se esquecendo de que elas são integrantes de uma mesma nação, de um mesmo país. Então, assim, nossa amiga aqui vota no Lula, eu voto no, sei lá, no Jair Bolsonaro. Olha, eu não decidi em quem que eu vou votar. Eu posso dizer que nenhum e nem em outro. Isso eu posso dizer, porque eu não gosto de discurso nem de um e nem de outro. Mas tem outros candidatos. Hipoteticamente, então, por que o rapaz aqui vota no Bolsonaro e o outro vota no Lula? Hoje em dia as pessoas estão se dando ao direito de se agredir por esse fato. E isso é impossível, isso é intolerável, isso não pode acontecer. A agressão, seja ela física, verbal ou de qualquer natureza, pela preferência política, religiosa, sexual, time de futebol, seja o que for, ela é intolerável. Não é dessa forma que se constrói o debate político. Não é hostilizando o seu vizinho, o seu amigo, pelo fato dele gostar do Lula, da Dilma ou do Aécio, ou seja lá quem for. Ele tem todo o direito de fazer isso. Então, vocês precisam ter prudência, vocês precisam ter cautela. Não é assim que as coisas têm que ser resolvidas. Mas só a cautela, ela é suficiente? Ela não é suficiente. Mas ela é fundamental. Hoje em dia, vocês estão vivenciando um fenômeno que a gente já não tinha há uns anos atrás. Hoje em dia, todo mundo se dá ao direito também de expor uma notícia na internet, seja ela verdadeira ou não. A internet foi invadida pelas fake news. Então, a gente precisa ter a prudência necessária para analisar as notícias que a gente está recebendo todos os dias, para verificar se o conteúdo procede, antes de partir para qualquer tipo de decisão ou de tomar qualquer tipo de opinião. 2 processos eleitorais recentes de importância fundamental foram diretamente prejudicados por questões envolvidas aí com essas fake news, através do vazamento aí dos dados do pessoal que utiliza o Facebook. Então, quais processos eleitorais foram esses? A eleição do presidente dos Estados Unidos, talvez o processo eleitoral de maior importância para o nosso mundo, e a saída da Inglaterra do bloco da União Europeia. Então, se vocês não tiverem a cautela necessária para analisar o conteúdo que está chegando todos os dias até vocês, vocês estão enrolados e vão levar consigo o destino do seu país. O mundo inteiro está sofrendo hoje as consequências de uma interferência direta baseada nesse tipo de notícia e de informação que culminou na eleição do presidente americano Donald Trump. Então, assim, agora é a eleição do nosso país. Vocês vão permitir que esse tipo de notícia fantasiosa chegue à sua porta e que você, por falta de prudência, da cautela necessária, compre isso pronto e passam a conduzir as decisões de vocês com base nisso? Eu peço a vocês que não. Mas a prudência sozinha não resolve. A gente precisa de mais alguma coisa. Qual que é o outro ponto que eu acho que é fundamental? Eu acho que é fundamental que vocês não sejam ingênuos. É fundamental que vocês desenvolvam o raciocínio crítico. Vocês têm que duvidar de tudo, vocês têm que questionar tudo. O curso de Direito, ele acentua isso, ele desenvolve isso em vocês. Eu espero que muitos de vocês se unam a mim e a doutora Rose e a todo o corpo docente da nossa faculdade no curso de Direito. Mas se não for o curso de Direito,
em outro dos cursos que melhora e aprovera aos senhores. Mas não se esqueçam disso. Seja qual for a profissão que vocês forem seguir, não sejam ingênuos. Hoje em dia, a ingenuidade, ela está matando. A ingenuidade, ela não perdoa. Recentemente, a gente teve um caso de uma menina que foi ingênua a ponto de dar carona para um amigo de um grupo, um integrante de grupo de WhatsApp. Todo mundo sabe qual foi o destino dela. Então, assim, a ingenuidade, ela não permite mais que ela aconteça. Por quê? A ingenuidade hoje, ela está causando consequências que muitas vezes não causava anteriormente. O mundo hoje não está perdoando esse tipo de comportamento. Então, quando os senhores estiverem analisando as propostas dos candidatos, não sejam ingênuos. Não sejam ingênuos. Imaginem que tudo aquilo que ele está falando, que tem um ponto contrário, e tudo aquilo que ele está falando tem que ser confrontado e tem que ser analisado com maior cuidado. Vejam bem, tem candidato falando que a questão inteira se resolve através da prisão. Tudo se resolve com a prisão. A situação da educação está ruim, prende. A situação da criminalidade está ruim, prende. A situação da... prende. Gente, qualifiquem a sua capacidade de análise crítica. Não comprem pronto esse tipo de discurso, porque isso não leva a nada. Vejam bem, especificamente com relação a essa questão, há quem diga hoje em dia que o problema todo se resolve a prender o bandido. O sistema penitenciário é ineficiente, tinha que prender mais gente. Olha só, quem traz esse tipo de discurso está analisando só uma ponta do problema. E está te dando uma resposta fácil para uma questão que não é fácil. Então vocês não podem ser ingênuos de imaginar que esse tipo de resposta soluciona todos os males que a gente enfrenta. O candidato que por acaso se propõe a esse tipo de discurso, ele tem outros tipos de propostas para resolver o restante dos problemas que a gente tem, ou é só isso? Vocês precisam ter esse raciocínio crítico. É importante que vocês tenham, porque vocês vão participar diretamente do nosso processo eleitoral. Vejam bem, qualquer pessoa que dizer que o problema da segurança pública se resolve com prender o bandido, está pegando só uma fração superficial do problema. Se não for atacado a questão da economia e da educação, não há como resolver essa situação. Por outro lado, se você partir do raciocínio igualmente ingênuo de que o bandido não pode ser punido porque o sistema penitenciário que a gente dispõe hoje, ele é ruim, ele é nocivo, esse raciocínio é igualmente ingênuo e, portanto, nocivo. E também não vai resolver. Eu tive recentemente, lá no Colégio Tiradentes, e um aluno me fez a seguinte pergunta. A gente se apresenta, né, minha profissão, eu sou advogado, exerço advocacia aqui em Bom Despacho, e eu ainda não sei qual que era a intenção dele quando ele me perguntou o que eu achava da defesa dos direitos humanos. Eu acho que, assim, provavelmente o pai dele é militar, e ele deve ter pensado assim, ó, vou procurar um contraponto nesse sujeito que é advogado e vou falar com ele, vou provocar ele para fazer uma defesa intransigente dos direitos humanos. Não sei se ele teve esse grau de malícia. O fato é que ele me perguntou o que eu achava da defesa dos direitos humanos. E a resposta que eu dei a ele, eu acho que ele nunca imaginou que alguém responderia. Qual foi a resposta? A resposta foi o seguinte, eu não disse nem que sim e nem que não. Eu disse para ele que se as instituições funcionassem e estivessem funcionando, ele não teria motivos para me fazer essa pergunta. A gente não tem que transigir com os direitos humanos. Não é assim que resolve. Por outro lado, se a gente for ingênuo a ponto de achar que quem pratica extorsão, roubo, furto, tráfico de drogas, explosão de caixa eletrônico, se a gente achar que o problema com esse tipo de gente se resolve na base da conversa e de um café, e de maneira amigável, passando a mão na cabeça dessa pessoa, vocês vão ser igualmente ingênuos. O problema se resolve de uma forma mais completa. Então, cuidado, não comprem o discurso de um e nem comprem o discurso do outro,
porque o problema não se resolve dessa forma. Tem que ter sistema penitenciário rigoroso? Sim. Só que a pena ela é privativa de liberdade. A pena não é privativa de integridade física, integridade moral e, às vezes, da própria vida. Por esse fato, a gente deve abolir as cadeias, deixar todo mundo ser solto? Não. Infelizmente, é o sistema de que a gente dispõe, e se a gente abrir mão dele, fica muito pior. Então, o que eu queria despertar em vocês é que vocês são muito novos, e sendo novos, às vezes, são propensos a comprar pronto discursos fáceis de resolver problemas que são muito mais complexos do que eles parecem. Então, assim, qualquer candidato que trouxer a resposta pronta para um tema qualquer, seja ele esse específico que a gente utilizou de exemplo, que é o da segurança pública, não saiam comprando esse discurso, porque esse discurso ele é vazio. Qualquer situação hoje que tratar de segurança pública sem abordar a questão econômica e a questão educacional, ela não é uma resposta. Ela é só uma medida para inglês ver e para fingir que está resolvendo o caso. Posteriormente, ele vai vir muito pior. Bem, além dessas duas características, eu deixei de propósito a questão ética, para vocês entenderem o seguinte: tem quem diga a ética em primeiro lugar. Gente, a ética, eu fiz questão de deixar ela em terceiro lugar na minha lista. A ética é um pressuposto básico. A pessoa não pode ser elogiada por ser ética. Ética é um pressuposto básico, é um pressuposto fundamental. Quer dizer, trocando em miúdos, você não faz mais do que a sua obrigação em ser ético. Então, assim, se determinado candidato se defende dizendo que a grande virtude dele é ser ético, e o restante do discurso? Está faltando. A questão ética, é como eu disse, ela é um pressuposto básico. Ela não resolve sozinha. Se você for ético, mas for inerte, você também não resolve o nosso problema. Se você for ético, mas for muito ingênuo, e tudo para você estiver ótimo e você sai aceitando qualquer tipo de posicionamento que te é colocado de pronto, você também não serve como candidato e não serve como cidadão. A ética sozinha não resolve nada, mas ela é imprescindível. Sem ela também você não consegue nada. Hoje, a gente está vivendo assim, não sei se hoje tem mais corrupção ou se ela está sendo mais exibida. Aí tem quem diga que durante o período da ditadura militar não havia corrupção. E tem quem diga que depois da ditadura militar todos os presidentes foram corruptos. Eu digo o contrário, na época da ditadura militar, se existisse uma revista como essa, denunciando um caso de corrupção, ela ia vir com a página preta. Ela ia ser submetida à censura. E é por isso, não é porque o pessoal antes roubava menos, não. É porque havia uma censura pesada em cima disso aí. Então, a questão ética, ela hoje, ela está em voga. Mas a ética, ela se manifesta nos grandes e nos pequenos gestos. E a gente tem que ser intolerante com qualquer tipo de não é banalização, qualquer tipo de transigência com a ética. Com a ética não se transige. Vocês são muito novos, provavelmente vocês hoje ainda nem trabalham ou estão no primeiro trabalho aí na qualidade de aprendiz, mas assim, quando vocês estiverem trabalhando, às vezes uma empresa vai te dar um dinheiro para que você faça uma viagem em função do seu trabalho. Não é uma viagem a passeio. E aquele dinheiro que você recebe, ele é destinado a cobrir as despesas fundamentais para a sua viagem. Então, gastar aquele dinheiro com bens supérfluos, que não têm vinculação direta com a necessidade da sua viagem, é desvio ético. Isso é intolerável. Então, assim, o Machado de Assis, ele é um autor fantástico. E ele tem um livro que, se todo mundo tiver a oportunidade de ler, eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência maravilhosa, chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele faz a denúncia ética de uma forma assim, velada, e eu acho que é extremamente interessante. O sujeito encontra uma quantia pequena de dinheiro na rua, uma quantia irrelevante. O que ele fez? Ele procura a autoridade policial e devolve o dinheiro. E o pessoal
toma aquele gesto como assim, um gesto de um valor incrível e merece até uma nota no jornal local. Passado um tempo, o mesmo personagem encontra uma quantia considerável de dinheiro. Aí, uma quantia considerável, em vez de entregar para a autoridade policial, ele prefere depositar na conta dele, aguardando o dono aparecer. Então, assim, quer dizer, pouco dinheiro, você precisa ser ético. Com muito, aí o negócio muda de figura. Não, gente. Não é assim, não. Olha só, minha filha, eu tenho uma filha de 4 anos, há pouco tempo ela me perguntou, se eu achar alguma coisa na escola, eu posso ficar para mim? Falei, não. Mas, e se eu não souber quem é o dono? Não pode, entrega para o seu professor. Mas e se eu achar na rua? Quer dizer, ficou mais difícil ainda de saber quem é o dono. Eu posso ficar para mim? Não. Mas eu não sei quem é o dono. Não. Você entrega. Se você achar na rua, entrega para o policial. Lá em casa, a gente tem a polícia na mais alta conta. Então, assim, a gente tem um respeito tremendo pela polícia, seja ela civil, militar. Então, assim, eu procuro colocar esse tipo de valor na cabeça das minhas filhas. Procura o policial mais próximo e entrega o que você tiver encontrado. Aí, eu vi que ela não ficou satisfeita, ficou faltando alguma coisa, mas ela não sabe quem é o dono. Eu disse para ela o seguinte, o mais importante você já sabe. Você sabe que não é seu. Se não é seu, você não pode ficar com aquilo. Seja lá o destino que aquilo tiver. Então, é o que as pessoas hoje estão esquecendo de fazer. É um raciocínio muito simples. Com esse raciocínio, você resolve quase todos os dilemas éticos que aparecerem. É seu? Não. Você trabalhou para receber aquilo? Licitamente? Não. Se não é seu, você tem que entregar. Tem que entregar para a autoridade mais próxima. Na sua escola, é a professora, na rua, a polícia. Mas não é seu. Se as pessoas hoje tivessem isso mais arraigado, eu acho que mais da metade dos problemas que a gente tem, a gente simplesmente não teria. Isso é muito simples de saber. Quando você chega numa vaga de deficiente físico, você sabe que o direito de parar nela não é seu. Se o direito não é seu, você não para. A gente vive num país hoje, inclusive assim, hoje tem certas coisas que eu ouço que me doem aos ouvidos. Então assim, quando eu ouço a seguinte proposição, os políticos, eles são corruptos e ruins. A população brasileira é boa, pura e trabalhadora. Olha só, isso é mistificar. Isso aí é uma visão deturpada das coisas. Não é bem assim. Os políticos, se você fizer esse tipo de afirmação, você vai fazer uma generalização indevida. Tem muita gente boa trabalhando, sim, no meio político. Inclusive, o meu voto para vereadora dessa casa, eu não vou falar, porque isso aí seria desnecessário, mas assim, sou muito satisfeito com a pessoa em quem eu votei e que ganhou a eleição. Sou muito satisfeito, tenho plena convicção de que ela me representa e de que ela tem a ética na mais alta conta. Então, essa proposição de que a população brasileira é boa, ruins são os políticos, essa proposição ela é duplamente equivocada. Primeiro, porque a nossa população civil está precisando melhorar muito, está precisando desenvolver muito. A gente vive num país em que um caminhão de carga cai na rodovia e ele é saqueado em minutos. E as pessoas falam, ninguém tem prejuízo, a seguradora cobre. Mentira. Óbvio que o prejuízo surgiu. Surgiu para a empresa que fez o seguro, surgiu para a empresa que sofreu o acidente. Existe um prejuízo, sim. Você, passando de carro, sabe que o que caiu ali não é seu. Se não é seu, você não pode parar e saquear. Há pouco tempo, no estado do Espírito Santo, a Polícia Militar entrou em greve, ainda que eles digam que não seja uma greve. Entrou sim em greve. A população civil do Espírito Santo partiu para o saque. Tinha gente saindo com televisão de tela fina do mercado, da loja. Essa população da qual vocês fazem parte, e eu fico satisfeito que tantos alunos estão ingressando num projeto dessa natureza, vocês precisam contribuir para melhorar a qualidade da nossa população civil. Imagina,
a classe política, qual que é o número dos integrantes da classe política face aos 200 milhões de habitantes que tem no nosso país? Se essa proposição fosse verdadeira, era muito fácil de acabar com os problemas da corrupção. Bastava isolar esse pessoal, substituir eles por outros integrantes da sociedade civil, que, segundo o pessoal fala, é igual o índio lá do José de Alencar. É o índio, o bom selvagem, né? É o peri, é um sujeito que só faz coisa boa. Essa visão, ela é igualmente ingênua. E vocês precisam contribuir para melhorar a qualidade da nossa população civil, que são vocês, que sou eu, que somos todos nós. Para quê? Para se a Polícia Militar do nosso estado fizer uma greve, como a Polícia Militar do Espírito Santo fez, para que vocês não saiam saqueando supermercado para roubar, para furtar, né? Coisa que às vezes nem seria necessário, para furtar televisão de tela fina, aparelho de som, celular. Isso é uma vergonha, vocês não podem aceitar esse tipo de atitude. Então, assim, aqui já é um ambiente naturalmente favorável para isso. Eu tenho certeza que esse projeto é voluntário. Se vocês estão aqui, vocês já têm uma predisposição para participação social positiva, e não para esse tipo de atitude. Mas é preciso que vocês saibam que a nossa população, ela precisa desenvolver muito. Ela não é da forma como o pessoal costuma querer retratar, principalmente quando tem um interesse envolvido. A população do Brasil não é fácil, a população precisa melhorar demais. Olha, além então de vocês terem cautela, de vocês desenvolverem um raciocínio crítico e de vocês serem éticos acima de tudo, é necessário que vocês estudem. É necessário que vocês sejam instruídos e bem informados. Essa outra característica também é fundamental. Olha, hoje em dia todo mundo discute tudo. O que o pessoal só esquece de se preocupar é de estudar o que está discutindo. Olha, volume de discussão é o que mais tem, principalmente na internet. O que ainda não tem muito é qualidade da discussão. Como que vocês vão ter qualidade na discussão de vocês? Vocês precisam se preocupar em estudar, em se informar. Olha, eu leio essa revista. Sei que ela é tendenciosa? Sei. Mas leio assim mesmo, porque a gente precisa ler alguma coisa. Vocês precisam ler livros, vocês precisam ler revistas, vocês precisam ler jornais. E não é só mensagem de WhatsApp. Vocês precisam se informar melhor, porque se vocês forem bem instruídos, forem bem informados, ninguém passa em vocês uma conversa fiada, de uma forma simples, que não vai resolver um problema que é de todos nós. Vocês precisam se instruir. Seja através de um curso superior, de um curso técnico, seja do que for, seja estudando sozinho em casa, seja lendo jornal, seja lendo revista. Estudar não é ler aquele super de 50 centavos. Isso aí, assim, você pode até ler, não é melhor ler aquilo do que não ler nada. Mas vocês precisam desenvolver, vocês precisam melhorar, a qualificar a sua informação, a sua opinião. Vocês precisam estudar muito. Vocês não têm que estudar pouco, não. Vocês têm que estudar muito. Para vocês se tornarem os cidadãos que hoje são necessários para poder transformar esse país, vocês precisam estudar. Vocês precisam se informar melhor. Vocês precisam ter a disposição de ler o que o outro está falando. Quando surge uma discussão, vocês precisam se informar e não sair comprando pronto aquilo que chega para vocês. Vejam bem, eu ouço uma frase que também dói aos meus ouvidos. Eles falam assim: a culpa de todos os problemas que a gente tem é do eleitor, porque na verdade foi o eleitor que foi e votou nessas pessoas que trouxeram tanto problema para nós. É outra falácia. Olha só, a culpa é do eleitor? Na última eleição presidencial, quem que eram os candidatos? Dilma Rousseff e Aécio Neves. Eu posso falar dos dois, eu não gosto de nenhum deles. Se eu defendesse um dos dois, estava sendo desonesto. Ou se eu defendesse um terceiro que condena os dois, também estava sendo desonesto. Não defendo ninguém. Desconfio de todos. A princípio, não tem preferência por nenhum desses aqui que estão nesse baralho. Resolve ficar também nessa indecisão? Não, eu preciso me decidir. Mas vejam bem, a Dilma é ruim
é a grande estelionatária eleitoral. E o Aécio Neves é a pessoa mais qualificada para o cargo da presidência. Quando terminou a eleição, saíram adesivos com a seguinte frase: a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Olha só, quem diz que a culpa é do eleitor, esquece que na última eleição presidencial, o que aconteceu? No segundo turno, as opções eram Dilma e Aécio. A culpa é de quem votou na Dilma? A culpa é de quem votou no Aécio? Com essas duas opções? Dilma Rousseff, a grande estelionatária eleitoral, só fez... Não vou entrar nesse debate, porque se eu entrar nele, a gente não vai terminar nunca. Quem teve a estupidez de comprar o adesivo, a culpa não é minha, e votou no Aécio, meses depois, se teve essa ingenuidade, essa estupidez de comprar esse adesivo, meses depois deve ter se decepcionado com o grande defensor ético Aécio Neves, discutindo, num dos áudios mais pavorosos que a gente já teve acesso, discutindo o achaque com Joesley Batista de 2 milhões de reais. Gente, aí eu volto nas outras características que vocês precisam desenvolver. Quem que é ingênuo a ponto de imaginar, a ponto de acreditar que uma conversa fiada daquela, de que estava negociando empréstimo bancário, que aquilo ali corresponde à realidade? Vocês não podem ser ingênuos. Não podem. Olha só, eu sou advogado, exerço advocacia, não é isso? Eu exerço advocacia penal só no âmbito do núcleo de prática jurídica ali da faculdade. Mas, mesmo no âmbito tão restrito, eu estou cansado de fazer versões inverossímeis como essa do Aécio para defender nossos clientes. Às vezes é o que tem. E quando é o que tem, você se agarra a ela. Mas aquilo ali, o argumento dele é ridículo. Eu estava negociando um empréstimo e agora ele aprendeu a falar que não tem problema nenhum, porque ele estava negociando um empréstimo, o dinheiro não era público, o dinheiro era privado, ninguém foi lesado naquilo ali. Empréstimo para pagar advogados. Não brinca com a nossa inteligência. Faça-me o favor, senhor senador. Estava negociando um empréstimo bancário de 2 milhões de reais para poder pagar o advogado? Me ajuda, companheiro. Isso aí não. Gente, vocês estão numa condição privilegiada de assim, saber que uma conversa fiada dessa é realmente fiada. Olha os termos da conversa. Olha, eu vou mandar meu primo. Se for meu primo, aí o outro falou, não, se não for você, aí eu não vou mandar um outro funcionário. Passa um tiquinho, tem lá as gravações do outro funcionário com o primo se encontrando nos bastidores da empresa, recebendo dinheiro, enfiando aquilo ali em mala, saindo correndo com aquilo na rua, e o sujeito ainda completa. Tem que ser um que a gente mata antes de delatar. Eu gosto desse tipo de, quando tem esse tipo de flagrante, porque aí a gente vê quem que são as pessoas, fora da imagem, da tela da televisão, fora do momento em que eles sabem que estão sendo gravados. Então vocês não podem ser ingênuos. E quando sai uma notícia dessa, vocês têm que ouvir um áudio desse 1, 2, 3, 10 vezes, para não esquecer do que se trata. Porque os advogados são habilidosos, e os advogados vão maquiando o fato a ponto da gente começar a acreditar nele e achar que aquele coitadinho estava realmente negociando um empréstimo de 2 milhões de reais para pagar um advogado. Então, não querendo falar mal de um ou de outro, mas assim, eu estou utilizando esses exemplos práticos para mostrar que vocês não podem ser ingênuos, que vocês têm que ser instruídos a ponto de perceber o caráter ridículo de uma alegação dessa natureza. Muito bem. É suficiente que vocês sejam cautelosos, que vocês sejam prudentes, que vocês não sejam ingênuos, que desenvolvam raciocínio crítico, que vocês sejam éticos e que vocês sejam instruídos e muito bem informados? É suficiente? Não, ainda não é suficiente. A última característica que na minha opinião, hoje é fundamental para o pleno exercício da cidadania é a participação. Vocês têm que participar. Você ser ético e ficar deitado dentro de casa não resolve nada.
você ser muito bem instruído e guardar esse raciocínio pleno e maravilhoso que vocês têm para si próprios, vocês não vão resolver nada. Se vocês têm um raciocínio crítico fantástico, tudo que vem para vocês, vocês conseguem perceber onde que está a pegadinha. Mas se vocês não fazem nada com isso, vocês não servem. Vocês são inúteis para o contexto da população. Vocês têm que participar. Olha só. Participar como? Vejam bem, realmente não é fácil, porque as opções que a gente tem, muitas vezes, são boas opções. Nem todas as vezes elas são ruins. Mas às vezes as opções são ruins. Mas a gente ainda assim tem que participar. Eu tenho ouvido o seguinte argumento: nas próximas eleições eu não vou votar, eu não vou dar o meu voto para ninguém que vai me decepcionar depois. Esse raciocínio não resolve, apatia não resolve nada, a gente precisa participar. Olha só, vocês precisam se instruir para exercer o voto da melhor forma possível. Mas vocês também não podem se limitar ao ato do voto. Iniciando aqui o evento de hoje, eu observei que vocês trouxeram sugestões práticas para melhorar a nossa cidade. Um pede uma providência com relação a um buraco, o outro pede uma providência com relação à iluminação pública, que é fundamental para a questão de segurança. Então, assim, só de vocês terem a disposição e a voluntariedade de participar de um programa como esse, eu acredito que assim, esse primeiro passo da participação vocês já deram. Agora, o pedido que eu faço para vocês aqui hoje é que vocês não limitem essa participação a esse impulso participativo enquanto vocês são jovens, que vocês levem isso para a sua vida adulta e que vocês não deixem as obrigações que vão ser pesadas a partir do momento que vocês começarem a trabalhar, que vocês não deixem que essas obrigações façam com que vocês caiam na inércia, que vocês mantenham esse espírito participativo e que amanhã sejam um candidato que eu tenha a satisfação de votar. Não só eu, como eu, você e você. Vocês se tornem candidatos vitoriosos, não vitoriosos porque vão satisfazer interesses escusos quando se tornarem eleitos, mas candidatos vitoriosos por defenderem as ideias corretas e por esse motivo, assim, serem eleitos. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao senhor Jamerson Juarez por ter aceitado o convite da reunião. Convido o excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho, Vital Guimarães, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Senhora presidente, em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores, jovens, né, aqui hoje presentes nessa nossa primeira reunião, parabenizá-la, viu, pela condução dos trabalhos, abriu com chave de ouro, convidando aí o Jamerson para essa linda palestra, principalmente nesse momento que nós estamos precisando tanto de cidadania, né? Então, parabéns. Muito obrigado, Jamerson, por aceitar o convite. Para nós é muito importante. Cumprimento a doutora Rose, minha amiga e vereadora junto comigo aqui nessa casa, secretária da mesa diretora, Valéria, demais funcionários aqui. Muito importante a presença dos pais, dos professores, que vieram dar esse apoio. E muito importante também ver essa moçada aqui presente, prestando atenção. Porque são vocês que vão melhorar esse nosso Brasil, com certeza. Que tristeza, né? Ver e assistir, né, o que a gente está assistindo.
que tristeza. Mas isso não há de ser eterno. Eu acho que a gente vive um momento importante, onde nós, conforme o Jamerson disse ali, nós pelo menos temos acesso às informações, né? E aí nós vamos processando essas informações, filtrando, e com certeza a gente vai fazer uma sociedade melhor. Eu fico muito feliz de ver a casa cheia, ver essa participação, porque esse projeto Câmara Jovem, o projeto Parlamento Jovem e a Escola do Legislativo, que nós estamos investindo muito nesse nosso mandato, é porque temos a convicção de que somente assim, somente dessa forma, realmente nós possamos, né, melhorar a política, a nossa política de bom despacho. E eu sempre digo, nós precisamos de arrumar a nossa casa, nós precisamos de arrumar o terreiro da nossa cozinha, porque é assim que a gente vai pressionando. Não adianta querer, né, crucificar lá em cima, nós temos que começar de baixo, para aí sim a gente ir fazendo pressão e despertar, né, nas pessoas a consciência. A proposta principal do projeto Câmara Jovem, do Parlamento Jovem, da escola, é capacitação. É despertar em vocês a consciência crítica, mas despertar a consciência com responsabilidade. Infelizmente, nesse mundo que a gente está vivendo, onde, né, as redes tomaram conta aí, né, e muitas das vezes com muita irresponsabilidade, pessoas que não apuram, passam para frente simplesmente, colocam gasolina no fogo, nada tem contribuído para a melhora. Pelo contrário, está se criando divisões e mais divisões numa mesma nação, conforme o Jamerson bem disse ali. Então, assim, despertar essa consciência crítica com responsabilidade é fundamental, e é essa a nossa principal proposta aqui, né, quando implementamos e apoiamos o projeto Câmara Jovem. Então, vocês sejam muito bem-vindos, contem conosco, vereadores da casa, iremos fazer de suas propostas as nossas propostas, vamos fazer o encaminhamento, né? Olha que beleza, nós vimos aqui propostas que realmente, inclusive, já foram feitas por vereadores dessa casa. Então, é muito importante saber que jovens, a partir de 14, 15, 16 anos, né, estão ligados no que está acontecendo na nossa comunidade. Parabéns pelas propostas apresentadas, parabéns por estarem aqui, e conforme disse o Jamerson novamente, né, aprendam, aproveitem os momentos, aproveitem os professores, porque eles têm muito a passar para vocês. E nesse mundo de hoje, né, onde a concorrência é muito grande, não adianta ir para a escola somente, nós sabemos disso. Nós precisamos aprender, né, para poder ter esse senso crítico da ingenuidade, de não fazermos as coisas aí com ingenuidade e assim, né, pessoas nos comandarem, né, como sempre foi. Então, a partir dessa consciência, a gente vai fazer uma sociedade melhor, eu tenho certeza e convicção disso. Muito obrigado a todos pela presença, né? Convido a excelentíssima vereadora, doutora Rose Delegada, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Cumprimento essa mesa na pessoa da nossa presidente, a Sara, como disse o presidente dessa casa, abriu com chave de ouro essa manhã. Cumprimento a
a turma aí da educação, que está sempre conosco, né? Não só os alunos, mas os professores e diretores, na pessoa da nossa secretária municipal de educação, Ive. Gostaria aqui de cumprimentar a nossa nova aquisição para esse projeto, os alunos da PAI, que vem trazendo para nós essa alegria muito grande, porque nós acreditamos sim numa inclusão, e essa inclusão começa com o Poder Legislativo trazendo para dentro de seus seios pessoas que vão trazer para nós experiências diferenciadas e vão fazer a diferença. Gostaria aqui de cumprimentar de forma especial o meu colega de faculdade, Jamerson. Hoje, essa manhã, para mim, foi uma manhã muito proveitosa. Não só por ouvir dos senhores vereadores jovens, que, como já disse para o presidente dessa casa, muitas vezes me deixam extasiadas com a participação. Diferente, muitas vezes, do que acontece na reunião real. Porque aqui a gente percebe realmente que existe uma visão de um bem comum. Essa palestra hoje ministrada pelo professor Jamerson, eu até gostaria, presidente, de convidá-lo para vir à Escola do Legislativo, porque nós temos aqui a capacitação do Escola do Legislativo, que a gente faz outro foco, que é voltado para os servidores desta casa, com o mesmo tema, porque eu acredito que esse tema foi muito relevante. E nós temos, sim, que começar a discutir a política com seriedade. O professor Jamerson coloca que nós temos que nos envolver. Esse envolvimento começa com o meu voto, realmente. Eu tenho que ter a responsabilidade de votar. Não adianta eu simplesmente dizer, eu não voto em ninguém, eu não quero me decepcionar. Eu tenho que escolher entre os candidatos alguém, mas com trabalho sério de pesquisa. Muitos de nós não sabemos em quem votamos, nós adultos, né, que ainda não estamos na fase de adolescência de vocês, não sabemos, às vezes, em quem votamos na última eleição para o Poder Legislativo. Né? Muitas vezes nos lembramos só do voto do Poder Executivo. E olha, gente, os poderes são independentes, mas harmônicos. E é necessário, sim, né, o trabalho efetivado por cada um deles. Nós temos aqui os jovens do parlamento que estão representando o Bom Despacho para discussões a nível estadual, também um projeto de investimento dessa casa. O nosso presidente, Vital Guimarães, ele tem um diferencial, ele acredita no envolvimento do jovem com a política. E nós temos que saber que política, ela não é votada para herança. Não existe herança política, existem pessoas que podem, sim, representar a sociedade e executarem trabalhos diferenciados em prol do bem comum. Então, o nosso objetivo é que esses jovens que aqui estão sejam os políticos futuros. Porque não é fácil, não, você colocar a cara a tapa. Mas é importante que nós coloquemos. Porque se nós criticamos tanto os políticos que nós temos, por que nós não nos tornamos um político, mas um político de verdade? Porque a política é importante. A política é a ciência do bem comum. A politicagem é que é errônea, é errada. Aquela pessoa que olha só aquilo ou foca aquilo que é de interesse. É difícil, muitas vezes, os senhores perceberão, nesse trabalho que os senhores desenvolverão. Dar um posicionamento, sempre nós temos situações em jogo. Nós nunca vamos agradar a todos. Nenhum posicionamento e nenhuma decisão agrada a todos. Não é possível. Mas a decisão tem que ser tomada. Mas ela tem que ser tomada com seriedade. E eu falo que uma das decisões mais importantes que é tomada é essa decisão que vocês dão aí do voto. Gostaria de estender esse cumprimento aí. A Sofia, vice-diretora da Escola Estadual Chiquinha Soares, agradecê-la também de forma especial, porque nós sabemos que todas as vezes que nós temos problemas, a exemplo das greves, a Escola Estadual Chiquinha Soares nos atende, e muito bem. Muitas vezes fazendo, inclusive, a inversão de datas, porque todo esse trabalho da Câmara Jovem é muito planejado, e eu gostaria aqui de parabenizar a Valéria, que se entrega aí todos os dias para esse trabalho. A senhora Marisa, aí também professora da Escola Estadual Chiquinha Soares,
A Simone, vice-diretora do Miguel Gontijo, que também, né, está aí sempre participando conosco. A Edileia da APAI, diretora, e fala o quanto a APAI é importante para nós, não só o corpo de direção, mas os professores ali, os servidores, e muito mais, os usuários da APAI e suas famílias. A senhora Viviane aí da Cibom, que trabalha aí todos os dias com o jovem aprendiz e nos honra muito com esse trabalho, essa inserção no mercado de trabalho, essa responsabilidade que se precisa, né? A IVE, que vem desempenhando um trabalho maravilhoso aí na Secretaria Municipal de Educação. A gente sabe que os desafios são muitos, né? E a gente é cobrado todos os dias, não só o vereador, como esse intermediário entre Poder Executivo e a sociedade. O Fábio, presidente do Comad, depois eu quero até pessoalmente falar com ele, se tiver oportunidade, para nos desculpar de algumas situações de reunião que têm coincidido. Eu acho que nós precisamos melhorar essas datas ou trabalhar, né, Fábio? Às vezes essas datas são importantes para que a gente faça um planejamento. Tem muita data da reunião do Comad que tem coincidido com eventos aqui da Câmara. Inclusive, justifica a minha ausência e quero sim participar, porque o Conselho Municipal Antidrogas ele é muito importante. Quando o presidente dessa casa ele fez a proposta e até falou, Rose, dentro da sua expertise, da sua experiência, se você quiser, eu quis na hora, mas o que tem acontecido é essa coincidência, eu quero me justificar e quero engajar, sim, nesse conselho, para que nós possamos fazer discussões sérias com relação às drogas, que nós sabemos que é um problema que nós estamos vivenciando, não só um problema de Bom Despacho, mas de todo o nosso, né, universo. Nós vivemos problemas de drogas em todo o mundo. Países aí, considerados de primeiro mundo, vivem esses problemas. Gostaria de cumprimentar também os alunos da UNA, que estão aqui prestigiando o nosso professor Jamerson, e dizer, gente, participem, agradecer os familiares aí dos nossos vereadores jovens por estarem aqui prestigiando seus filhos, e dizer que vocês, né, nós todos, somos a sociedade. E se há alguém que é capaz de mudar o cenário atual, dessa convulsão política, dessa insatisfação e de tudo que tem acontecido, somos nós. Dentro, sim, da nossa responsabilidade do voto e do nosso envolvimento político, inclusive nos colocando e levando o nosso nome, sim, para sermos, né, candidatos nas eleições. Porque aí a sociedade terá a oportunidade de escolher. E ter um cuidado, só uma advertência para os jovens, que eu e o presidente comentávamos aqui, o Jamerson chegou a falar, o doutor Giovanni Vieira fez uma publicação no Facebook com relação à responsabilidade, com relação às mensagens que chegam aí nas nossas mídias. Sem nenhum cuidado, sem nenhuma prudência, muitas vezes essa mensagem que chega é compartilhada. Nós temos que ser responsáveis. Será qual que é a fonte? Eu não sei se vocês já observaram, tem mensagem que chega que a pessoa está desaparecida, ela já foi encontrada. Que a pessoa foi assassinada em Bom Despacho, ela foi assassinada em outra cidade. Então, nós temos que ter cuidado com todas as mensagens, inclusive as de cunho político. Essa casa está aberta todos os dias. A sociedade que tiver qualquer curiosidade com relação a uma votação que foi feita, com relação a qualquer projeto que esteja em andamento, nos procure. Eu e o presidente Vital, talvez pelas nossas funções, a minha de secretária aqui, tem que dar uma assessoria também na parte administrativa, porque às vezes deixa de se conhecer a função, nós estamos aqui todos os dias. Muitos vereadores vêm constantemente, outros, em decorrência das suas atribuições, têm aí uma frequência mais limitada. Mas nós gostaríamos de dizer, assim como os vereadores jovens, gostaria de dizer para vocês que eles são nossos também multiplicadores. Tudo que chegar nas mãos dos vereadores jovens e que por algum motivo não chegar nas nossas mãos, vocês podem ter certeza, seremos sim os intermediários da sociedade com o Poder Executivo e também com os outros segmentos que necessário se fizer. Muito obrigada, bom dia a todos. Neste momento,
é com muita alegria e expectativa que estamos lançando a campanha do Agasalho de 2018, que, com o objetivo de arrecadar agasalhos para serem distribuídos em comunidades carentes. Contamos com a colaboração de todos os jovens vereadores, da comunidade escolar e dos vereadores desta casa. Agradecemos a presença de todos os presentes, a doutora Rose, ao excelentíssimo senhor Vital Guimarães, presidente desta casa, sempre parceiros do Câmara Jovem. Agradecemos também ao Dr. Jamerson pela palestra, alunos, a vice-diretora Sofia, da Escola Chiquinha Soares, a professora Marisa, a vice-diretora da Escola Miguel Gontijo, senhora Simoni, a senhora Ive, secretária municipal de Educação, a senhora Viviane, da CDL Cibom, a senhora Edileia, da Escola da APAI. Ao senhor Fábio, presidente do COMAD, meus colegas vereadores jovens, o Wesley, o Marco Túlio, a Anísia e o Caio, do Parlamento Jovem, e aos servidores da Câmara Municipal, e também aos nossos familiares que vieram nos prestigiar. Agradecimento especial à Circulare, na pessoa do senhor Erivelton, pela continuidade da parceria. A Circulare faz o transporte dos alunos convidados para assistir à nossa reunião. E nada mais havendo a ser discutido, agradecemos a presença de todos e está encerrada a presente sessão.